As figuras musicais, elas são divididas em figuras de som, por assim dizer, e figuras de silêncio, tá? As figuras de sons nós chamamos de notas musicais, né? São as figuras que representam os sons, né? Em suas diversas durações. E as figuras de silêncio são as pausas musicais, que representam o silêncio, as diversas durações dos silêncios. As figuras que são utilizadas atualmente são 7. E é importante observar isso. Deve-se aprender o nome das figuras pela ordem. Por que pela ordem? Porque a duração das figuras ela não é fixa, ela é proporcional. A primeira figura é a figura de maior duração. A partir dela, cada figura que vier, ela valerá a metade da figura anterior. A primeira figura que nós temos é a semibreve. A semibreve é a figura de maior duração, que é utilizada atualmente. No passado, já existiram figuras com durações maiores do que a semibreve, mas não são aplicáveis ao nosso estudo musical. Portanto, a figura de maior duração que nós utilizamos é a semibreve. A segunda figura é a mínima. A mínima vale a metade da duração da semibreve. Tá? Então eu preciso de 2 mínimas para completar o valor da semibreve. A partir daí, observem aqui nesse quadro que está na página 17, que nós temos uma coluna chamada número de equivalência. Esse número ele indica quantas figuras são necessárias para completar a figura de maior duração, que é a semibreve. Então, como eu falei, se eu preciso de 2 mínimas para completar uma semibreve, então o número de equivalência da mínima é o 2. E seguindo pela ordem, a semínima é a próxima figura que vale a metade do valor da mínima. Ora, se ela vale a metade do valor da mínima, eu preciso de 2 semínimas para completar o valor da mínima. E aí você já deve ter calculado aí que para chegar no valor da semibreve, eu preciso então de 4 semínimas. Tá? 2 semínimas formam uma mínima, mais 2 semínimas formam outra mínima, e 2 mínimas formam o valor da semibreve. A próxima figura é a colcheia. A colcheia ela vale a metade do valor da semínima, portanto, preciso aí de 4 colcheias para completar uma mínima e de 8 colcheias para completar o valor de uma semibreve. Portanto, o número de equivalência da colcheia é 8. E assim sucessivamente. As próximas figuras. Semicolcheia, que vale a metade do valor da colcheia, e então eu precisaria de 16 semicolcheias para completar o valor de uma semibreve. A fusa, que vale a metade da semicolcheia, e eu preciso de 32 fusas para completar uma semibreve. E a semifusa, que vale a metade do valor da fusa, e eu preciso de 64 semifusas para completar o valor de uma semibreve. Ok, só que falar os valores assim, os números, é muito número, é muito valor, e quem não gosta de matemática já deve estar aí irritado comigo. Mas vamos ouvir um pouquinho de prática, para a gente entender como de fato funciona o uso dessas figuras em uma música. Nós veremos agora o trecho de um hino. Neste pequeno trecho que será mostrado para vocês, nós temos 3 figuras apenas, tá? As 3 primeiras que foram citadas ali. A semibreve, a mínima e a semínima. Mas antes de ouvirmos esse trechinho desse hino, eu quero alertar uma coisa para vocês. Perceba que eu não disse qual é a duração de cada figura. Eu disse apenas a proporção entre cada figura. Por que isso é importante? Porque o valor das figuras não é fixo. Eu não chego assim para uma dessas figuras e diz, a semibreve vale 2 tempos. Não. Eu digo a proporção entre elas. Eu nunca vou encontrar, por exemplo, uma mínima que vai valer mais do que a semibreve. Não, a mínima sempre valerá a metade da semibreve, a semínima sempre valerá a metade da mínima. Porém, o valor individual de cada uma, ele pode ser alterado de música para música, tá? De hino para hino. E esses valores,
nós precisamos medi-los. Tá? A gente precisa dizer quantos tempos naquela música estará valendo cada figura. Então, essa medição a gente denomina de tempos, né? A gente mede, usa o tempo como uma unidade de medida na música. Então, a gente, quando vai iniciar a leitura de uma partitura, a gente vai olhar uma sinalização chamada compasso, que nós veremos o que é isso daqui a pouquinho. E esse compasso vai nos dizer, nós temos hinos, por exemplo, em que a mínima, por exemplo, vale um tempo. Então, se a mínima vale um tempo, aí a gente aplica a proporção. Se a mínima vale um tempo, a semibreve, que é o dobro da mínima, vai valer 2. A semínima, que é a metade da mínima, vai valer meio tempo. Tá? Nesse exemplo que nós vamos ouvir agora, nós temos a seguinte configuração. Nós temos a semínima valendo um tempo. Tá? Então, se a semínima vale 1, e aí nós sabemos que a mínima é o dobro, a mínima vai valer 2 tempos. Nós sabemos que a semibreve é o dobro da mínima, então ela valerá, neste exemplo, 4 tempos. Vamos ouvir.